Boa noite, senhoras e senhores. Até que enfim consegui entrar. Nossa senhora, achei que hoje não ia dar. Olha que a sala toda escurecida, que minha esposa já foi tomar banho para dormir. Nossa, hoje foi puxado, foi puxado. O fora foi bem cheio. Por isso que eu não consegui chegar antes, tá? Sinto muito, pessoal. A ideia é fazer sempre às 7, mas às vezes não dá. Tudo bem, Ju? Como é que você tá? Oi, boa noite, tudo bem? E vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje nós vamos ver aquele casinho lá desafiador. Quem mais que tá por aí? Letícia, boa noite, Letícia. Boa noite, Lisiane. É da cama também, então não ligue, tá? É, Ju? Você tá meio travada mesmo na reprodução. Não sei o que aconteceu. Você não tá com a câmera ligada, né? Agora sim, agora eu te vejo melhor. Tudo bem? E aí, Lisiane? Tudo jóia? Boa noite, Letícia. Tudo jóia? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos pra guerra, vamos pro fight, pessoal. Vamos começar a falar algumas coisas. Tem um caso da Catriane também, que ela tá apavorada, desesperada, não sabe o que faz com o classe 3 adulto dela. E é um classe 3 adulto vertical, né? E eu acho que vocês já sabem. Quem já teve aula comigo já sabe, né? Classe 3, esquelético, adulto, vertical, é a tríade linda, que eu dei um nome lindo, que chama tríade do inferno. Quer dizer que muito provavelmente o protocolo será ortocirúrgico. Mas a gente vai avaliar juntos. Uma vez que eu não tive tempo de avaliá-lo separadamente, né? Não tive tempo de olhar o caso clínico, por isso que também acabei atrasando ainda mais para descer as fotos, mas a gente consegue avaliá-lo e discutirmos juntos, conto com a colaboração de todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo caso clínico da Juliana, se eu não me engano, que é um caso clínico ortopédico, e eu sei que vocês têm uma dificuldade gigantesca com ortopedia, e não é à toa, melhor dizendo, e a gente tem uma boa notícia em relação a isso, né? Eu estou terminando o curso, atualizando, na verdade, o curso de ortopedia. E o curso de ortopedia, ele tem um curso que é curto de entrada, que são 3 dias, e um curso longo de 6 meses, né? 2 módulos por mês. A gente está vendo qual vai ser o melhor formato para abrir aqui em Curitiba, mas a gente já tem uma turma para formar, com data em Pato Branco e uma em Erechim, no Rio Grande do Sul. Então, se eventualmente você tiver com pressa, Lisiane está com pressa. Lisiane eu sei que tem pressa com a ortopedia sempre, né? Já estão todas convidadas, tá? A participar das 2 turmas, uma em Pato Branco e a outra que é maior, que são 6 meses, lá em Erechim, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar a avaliar os casos clínicos aqui, ó. Eu sei que minha tela está sendo reproduzida e eu queria falar do caso clínico da Juliana. Juliana, me ajuda, tá? Se você tiver alguma dúvida ou alguma consideração do seu caso, por favor. Tá bom, professor, pode deixar. Beleza. Então, pessoal, primeira e única coisa que a gente sempre avalia como condição inicial para a gente planejar qualquer tipo de caso clínico é a face. Sempre a face, tá? Não canso de me repetir e gosto de dizer que isso independe da idade do paciente que você vai abordar, né? Não importa se é adulto, se é um paciente que tem mais idade, que ele já é idoso, ou se é um paciente, só uma criança, não importa, não importa. Todas as respostas que você busca para o seu planejamento não estão na boca, tá? Estão na face. Todas as respostas. Então, veja bem, vou te dar um exemplo genérico. Eu estou diante de um classe 2. Muito bem. Será que eu avanço a mandíbula ou será que eu extraio 2 pré-superiores? Aonde que eu vou ter essa informação? Na face. Eu sei, você pode utilizar a cefalometria? Até pode, tá? Mas, assim, a cefalometria, ela, muitas das vezes, ela mais vai te atrapalhar do que te ajudar no diagnóstico, né? A gente tende a ficar um pouco confuso com os números, não porque ela não tem a sua valia, mas porque ela tem limitações, não é feita por um ortodontista, começa por aí. Então, se o cara erra na marcação dos pontos, você vai errar a interpretação cefalométrica. Segundo, que é um exame 2D para uma estrutura que é 3D, né, que é a cabeça do nosso paciente. E terceiro, que o seu paciente não se vê de lado, ele se vê de frente. E a cefalometria é um exame lateral, é um exame para alterações somente sagitais e eventualmente verticais também. Não te dá nada no sentido frontal. Então, ela tem limitações que fazem com que as interpretações elas podem te causar um erro. E um segundo ponto que eu acho que é sempre relevante quando a gente fala em cefalometria é pensar que valores normativos são garantia de perfis bonitos, o que não é verdade. O Downs tem um trabalho muito interessante sobre isso, e o Legan tem outro trabalho muito interessante sobre isso, e o Capelosa também fala muito a respeito dessas limitações. Então, cuidado com cefalometria.
Tudo que você precisa está na face. Então, voltando no nosso exemplo de classe 2, como é que eu sei que ela é maxilar ou mandibular? Eu tenho que comparar, né, um ponto aqui entre as sobrancelhas, que se chama ponto N, um ponto no meio do lábio superior, que é o ponto A, e um ponto aqui, ó, no mento, na parte mais projetada do mento. Então, eu vou repetir, 3 pontos. No meio das sobrancelhas, ponto N, eu sei, o ponto N está no osso, mas a gente vai fingir que ele está aqui no tecido mole. Um ponto no meio do lábio superior, é o ponto A, também eu sei que ele está na maxila, mas a gente vai fingir que ele está aqui no tecido mole. E o ponto P, que é o ponto mais projetado do contorno anterior do mento. Esses 3 pontos têm que estar necessariamente na mesma linha. E quando eles não estão, eu sempre vou ter alguém que está mais à frente ou mais atrás desse ponto N, que é a minha referência, melhor dizendo. Né? Então, se, por exemplo, eu tenho um ponto A muito à frente do ponto N, provavelmente essa classe 2 exemplo que a gente falou anteriormente vai ser de etiologia maxilar, entendeu? Agora, quando eu tenho um ponto P atrás recuado do ponto N, provavelmente o grande culpado dessa classe 2 vai ser a mandíbula, a falta de crescimento mandibular. Então, note que todas as respostas que você precisa, todas, estão na face. E aí você pode me perguntar, mas Giovanni, mas aí o que eu faço com a oclusão? O que eu faço com a maloclusão? Né? Que é muito comum a gente olhar para a boca, né? Primeiramente. Bom, você tem que começar a inverter a sua linha de raciocínio. Você não está tratando maloclusão, pessoal, eu sei. Por que você erra o planejamento? Você tem dificuldade justamente por conta disso, tá? Porque você insiste em tratar a boca. A boca, pessoal, não é uma finalidade. Eu sei, é totalmente contraintuitivo, mas enquanto você não fizer isso, você continua errando ou se perdendo no planejamento. A boca é um recurso para tratar as alterações da face. Então, o que eu tenho de classe 2 dentro da boca é o tanto que eu consigo avançar a mandíbula ou o tanto que eu consigo recuar a minha maxila. Use a correção da maloclusão não como uma finalidade, e sim como um recurso para tratar as alterações que você vê na face. A hora que você entender isso, mas eu não quero que você entenda, eu quero que você absorva isso. Eu te garanto que você não erra nenhum planejamento nunca mais na sua vida, tá bom? Essa é a chave do curso que se chama Estratégia, que é um curso que eu já dou desde 2017, somente sobre planejamento de caso clínico. Ele está disponível online também, se vocês quiserem conhecer, depois eu deixo o link para vocês conhecerem, tá? É o curso mais completo de planejamento de caso clínico que existe, tá? Eu sei, e eu te falo com tanta segurança, por já ter feito outro curso, tá? Bom, então voltando aqui para o caso da Juliana, olha que interessante. Paciente jovem, fase de crescimento ativo, a primeira coisa que a gente imagina é, vou fazer tratamento ortopédico nessa paciente. Calma, para você fazer um tratamento ortopédico na paciente, ela tem que ter alterações ortopédicas, ela tem que ter alterações esqueléticas. E como é que eu sei que ela tem alterações esqueléticas ou que ela tem somente alterações dentoalveolares, né? Será, por exemplo, que esses apinhamentos aqui, ó, são uma causa esquelética, falta de crescimento da base óssea inferior? Será isso? Será que, não sei, a gente ainda não avaliou, mas esse perfil de classe, esse perfil convexo aqui, ó, ligeiramente convexo que ela tem, é causada por uma alteração esquelética, a mandíbula está muito atrás? Bom, para eu descobrir se ela tem alteração esquelética ou não, novamente, eu tenho que olhar a face. Se houver alterações na face, é porque a maloclusão, ela é esquelética. Vou repetir. Se você tem alterações na face, é porque a sua maloclusão é esquelética. Porque uma classe 2 esquelética sempre dará um perfil convexo, como uma classe 3 sempre dará um perfil côncavo, entendeu? Então, a resposta para a etiologia está na face. Muito bem. Agora, quando, olha que coisa incrível, quando eu tenho um perfil ligeiramente convexo, mas eu não tenho a alteração oclusal correspondente a esse perfil convexo, seria, nesse caso, uma classe 2, você não tem tratamento da face. O que eu vou tratar se ela não tem maloclusão para ser corrigida? Então, note que a maloclusão, ela não é uma finalidade. Professor, tá travando? Tá, não, aqui tá tudo bem. Deve ser aí em você, Lisiane. Bom, então, pessoal, é isso. Quando eu tenho um perfil convexo e eu não tenho uma relação de classe 2, gente, eu não tenho o que tratar, entendeu? Eu não tenho o que tratar, sobretudo quando a gente está falando de criança. Então, veja bem, Juliana, o que acontece com essa paciente? Ela tem um perfilzinho convexo, ela tem o que a gente chama de padrão 2. Porém, o que dá um padrão 2 seria uma classe 2 esquelética. E quando a gente olha a oclusão dela, ela está em boas relações posteriores, né? Aqui um pouquinho, inclusive, de classe 3. Né? Eu vejo pelo canino, que está em classe 3. Os molares estão em classe 3 de pequena severidade. Não condiz com a alteração facial. A alteração facial me diria que ela tem uma classe 2 esquelética.
Como ela não tem classe 2 dentro da boca, você não tem que se preocupar no sentido sagital dela, tá tudo bem, tá tudo bem. Outra coisa que é importante que a gente avalie é a simetria. Não é uma paciente laterognata que exige alguma abordagem assimétrica para corrigir a laterognatia. E, por fim, me parece, né, criança não é muito dada a sorrisos, mas me parece que ela tem um bom corredor bucal, não é muito amplo. Isso também não denuncia atresia maxilar. A gente tem que ir na radiografia em norma lateral. Veja bem, eu não falei cefalometria, eu falei radiografia em norma lateral. Quando eu pego a radiografia em norma lateral, eu noto uma coisa curiosa aqui. Então, peraí, deixa eu colocar aqui no outro modo de apresentação para a gente fazer um exercício que você tem que fazer sempre. Eu falei isso na nossa última aula, no nosso último encontro. Mas isso aqui, gente, é ouro puro. Você não pode esquecer disso nunca mais, porque facilita a sua vida. Pega uma linha e traça uma linha imaginária na base da mandíbula do seu paciente. Deixa eu fazer minha linha aqui. Eu vou colocar ela, cadê? Formatar a forma. Vou colocar ela numa cor vermelha e eu vou aumentar a espessura dela aqui para ficar mais fácil. Ó, pega essa linha imaginária e coloque sempre na base no corpo, né? Melhor dizendo, no corpo da mandíbula do seu paciente. Toda vez que essa linha imaginária tangenciar o corpo da mandíbula e cortar o occipital, é porque a mandíbula do seu paciente cresceu muito para baixo, ela sofreu um giro horário. Quem é que tem muito crescimento horizontal da mandíbula? Bráquico ou dólico? Dólico. Então, isso aqui me denuncia um padrão de crescimento vertical. E se você ainda tiver uma dúvida, você pode vir aqui e traçar uma segunda linha para ver... Oi, Jefferson, tudo bom? Eu tenho um padrão hiperdivergente. A maxila está ligeiramente crescendo para cima, enquanto a mandíbula está crescendo para baixo. Isso também, esse padrão hiperdivergente, me denuncia que eu estou diante de uma paciente com grande potencial de crescimento vertical. E aí, ao ter uma paciente com grande potencial de crescimento vertical, eu tenho uma certa limitação quanto às possibilidades de tratamento dela. Por quê? Porque eu não posso, por exemplo, usar artifícios ortopédicos que desocluam dentes posteriores, porque a desoclusão de dente posterior para dólico facial é nefasto, é muito ruim. Isso acontece porque o dente sem contato instrui. Então, imagina os dentes posteriores dessa menina instruindo. Eu tendo a aumentar ainda mais a tendência a padrão vertical, eu tendo a aumentar ainda mais, essa falta de contato que está começando na região anterior. Então, quando eu vi lá no grupo, eu não sei se eu estou certo, a Juliana pode me corrigir, mas eu escutei muita gente falando assim, não, usa plana simples, né? O plana simples é um aparelho que ele é independente, ortopédico, tem uma parte que vai presa no arco superior, uma parte que vai presa no arco inferior, e eles se conectam através de pistas de acrílico. Só que é um aparelho que, junto com o Bionator, são os dois aparelhos que mais desocluem a região posterior do arco, né? Então, o plana simples seria uma possibilidade? Caso ela não fosse dólico facial, sim, seria uma excelente possibilidade. Por quê? Porque são aparelhos que apresentam parafusos expansores no arco superior e no arco inferior, então eu posso ativá-lo 1/4 de volta por semana. Isso vai verticalizar os dentes inferiores, vai expandir os dentes inferiores e vai abrir espaços automaticamente para os incisivos, né? Como se trata de um apiamento primário, eu sei que esse apiamento primário, ele é autocorretivo. Se eu ganho espaço no rebordo alveolar, automaticamente os dentes tendem a se acomodar nessa fase, né? Você não precisa fazer muita coisa. Só que, apesar de eu ter um plano simples, que é indicado para classe 1 com sobremordida ou classe 2 com retrusão mandibular, eu não tenho nenhum desses problemas que me indiquem o plano simples. Eu não tenho classe 2 e, pelo contrário da mordida profunda, eu não tenho mordida profunda, melhor dizendo, né? Eu tenho uma tendência à mordida aberta para se tratar de uma dólica. Assim, qual que seria o tratamento ideal, Juliana, para esse caso? Seria, alguém chegou a falar no grupo, uma expansão pura e simples, sem a dessa forma, eu acho que foi o Walter que encontrou. Professor, esse finalzinho que você cortou tudo aqui para mim, pode repetir? Claro, Juliana. Só esse finalzinho. Certo. Então, eu não utilizaria o plana simples, apesar de ser um aparelho ortopédico para classe 1, né? E a sua paciente está mais para classe 1 do que para classe 2, porque ele desoclui muitos arcos, né? Juntamente com o Bionator, são os aparelhos ortopédicos que mais desocluem. Se eu utilizasse o plana simples, eu poderia ativar os parafusos expansores e ganhar espaço. Por quê?
porque os dentes inferiores iam verticalizar, os dentes superiores iam vestibularizar e automaticamente o apiamento se dissolveria, por se tratar de um apiamento primário. E apiamento primário, se você ganha espaço no rebordo alveolar, ele alinha espontaneamente, você não precisa fazer nada. A própria língua e o próprio lábio reposicionam os incisivos, quando eu tenho espaço, obviamente. Agora, eu não vou usar a plana simples por conta da tendência a crescimento vertical que ela tem. É um aparelho que desocclui muito. O que eu te aconselho, então? Eu acho que foi o Walter que chegou a falar. Faça expansões sem desoccluir. Como, por exemplo, é possível usar disjuntor? Olha, até é, mas, Juliana, pensa comigo, isso é uma maxila atrésica? Não me parece uma maxila atrésica mal formada no sentido transversal, estreita na sua porção basal? Não, me parece até uma maxila muito bem formada. Se ela não tem atresia de maxila, você não deveria utilizar disjuntor, você deveria usar um expansor lento. Por quê? Porque disjuntor eu trato problemas esqueléticos e ela não tem alteração facial que me indique problema esquelético. Ela não tem um corredor bucal muito aumentado, entendeu? Ela tem uma deficiência de espaço causada por uma relação entre o tamanho dos dentes e o seu rebordo ósseo. É dentário, ao meu ver. Então, você poderia utilizar, por exemplo, uma placa de Hawley no arco superior com parafuso expansor. E no arco inferior, uma outra mecânica que eu gosto muito, que chama-se aparelho de Schwarz. Já ouviu falar do aparelho de Schwarz? Aparelho de Schwarz, eu sempre erro o nome dele quando eu vou escrever. Depois eu tenho que confirmar, porque eu sempre erro. É um alemão esse danado, e eu acho difícil demais escrever o nome, mas eu acho que é isso. Placa de Schwarz, como é que você vai fazer isso? Você vai moldar o arco inferior e vai pedir para o laboratório uma placa de Schwarz. Só. A placa de Schwarz ela é removível, ela tem cara, cheiro e gosto de aparelho ortopédico, mas não é ortopédico. Você ativa o parafuso expansor dela aqui no meio, ó, 1/4 de volta por semana, e ela vai paulatinamente verticalizando os dentes inferiores. E ao verticalizar os dentes inferiores, automaticamente eu ganho espaço para o alinhamento espontâneo dos incisivos. Tratamento para ela: placa removível superior com parafuso expansor e placa de Schwarz inferior para a expansão inferior, porque são dois aparelhos independentes e que não causam extrusão dos dentes posteriores, o que é muito bom para ela. Agora, tem um outro detalhe que eu te aconselho a fazer também precocemente nessa paciente que está com 9 anos, que é justamente você tirar precocemente os caninos descidos, tá? Como ela tem um apiamento aqui já bem severo nessa região anterior, se você quiser ajudar no alinhamento espontâneo desses dentes, tire os caninos descidos. Só que ao tirar os caninos descidos, você tem que tirar os caninos descidos superiores também, tá? Porque senão você cria uma discrepância de volta. Tire os 2 caninos superiores, tire os 2 caninos inferiores e use um aparelho, que é a placa de Hawley superior com parafuso expansor e a placa de Schwarz inferior. Ao fazer isso, ao ativar a placa 1/4 de volta por semana, você vai utilizar essa placa por mais ou menos 12 meses. E depois de 12 meses, assim que ela trocar para uma dentadura permanente, entra com o aparelho fixo, ali nivela, e no fim, usar um pouquinho de elástico de classe 3 aqui, ó, desse lado de cá, quando ela já tiver a dentadura permanente completa. Aí você pode colocar um elástico de classe 3, cadê meu elástico? Tá aqui, ó. Do canino até o molar, deixa eu inclinar ele aqui, do canino até o molar, só desse lado para terminar de ajustar esse canino em relação de classe 1. Acabou seu caso, Juliana. Nada mais do que isso. Ela tem a face totalmente equilibrada, não tem maus relacionamentos verticais, tampouco tem problemas no sentido sagital e transversal. São problemas dentoalveolares. Te digo mais, se você não quisesse tratá-la, ela também não pioraria. Você aguardaria a troca dos dentes, entraria com o aparelho e alinharia e nivelaria. Sem extração, com esse tamanho de apiamento, sem extrações. Por quê? Não tem perfil protruso que justifique você extrair dente. O tratamento dela é sempre baseado muito mais em expansão do que em extrações. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação a esse caso da Juliana? Ou, Juliana, você tem alguma dúvida? Certo, professor. Não, é só a parte, a sugestão de extrair o canino descido, se não for, assim, não for oferecida opção à mãe, porque a mãe provavelmente não vai querer, né? Não pode só usar os expansores mesmo. Pode, tá? Não tem problema. Você vai ganhar espaço do mesmo jeito, só que ele tende a não alinhar espontaneamente os incisivos totalmente.
entendeu? Quando a gente tira os caninos descidos precocemente, nesse caso você não precisa usar mantenedor. A ideia é usar o espaço do canino descido para o alinhamento espontâneo dos incisivos. E acredite, Juliana, alinha sozinho, sem nada. Sem nada. Se você não tirar, tudo bem, também mal não vai fazer. Você pode aguardar a erupção espontânea dos caninos permanentes, mas a expansão pode não ser suficiente para alinhar todos os dentes nessa fase precoce. Tá? E essa extração do tecido já seria agora ou durante... Agora, nesse tipo de situação onde a gente tem alinhamentos mais severos aqui, ó, como é esse caso aqui dos incisivos anteriores, o ideal é tirar agora. E é engraçado, Juliano, tirou os caninos espontaneamente, assim, tipo, de um mês para o outro, esses incisivos laterais já vão estar quase que sobre o rebote. São autocorretivos esse tipo de alinhamento. Isso é bem legal. A mãe fica numa alegria danada. E o espaço para o canino permanente? Só para eu conseguir entender. Boa pergunta. O espaço para o canino permanente, ele vem do leeway space e não da região anterior. Ou seja, o espaço reservado para o canino está aqui atrás, não na região anterior. Então, os caninos permanentes, eles erupcionam para distal, não para mesial. No caso dos caninos inferiores. Os caninos superiores erupcionam para mesial, mas os caninos inferiores erupcionam para distal, para consumir parte do espaço primata e para consumir parte do leeway space. E o leeway space é essa diferença de tamanho entre o somatório dos molares descidos com o canino descido pelos pré-molares e canino permanente. Ou seja, os pré-molares, o pré-molar que vai substituir esse molarzinho descido, ele é menor do que esse molar descido. Então, existe uma sobra de espaço. O primeiro pré, que também vai substituir esse primeiro molar descido, também é menor do que esse tamanho desse dente. Então, vai ter uma sobra de espaço, que é o espaço dedicado à vinda do canino permanente. Além do que, né, Juliana, você não pode esquecer que essa é uma mandíbula que está em franco crescimento. Então, ela ainda vai se desenvolver, e isso também, por si só, vai abrir espaço para acomodação do canino. Você não precisa se preocupar com isso. Tudo bem? Numa situação de normalidade. É claro que se eu já tenho um afinhamento na dentadura mista, provavelmente isso vai se perdurar na dentadura permanente, mas são dentes que não têm inclinação para vestibular, eles estão retroinclinados. Ou seja, quando eu alinhar e nivelar os dentes, a recuperação da inclinação dos incisivos também abre espaço para o canino. Ou seja, eu tenho vários mecanismos aí naturais e produzidos por você, a mão do ortodontista, que me garantem o espaço necessário para a venda do canino. Tá? Mas é uma excelente pergunta. Entendi, muito obrigada, professor. Eu vou pesquisar sobre essa placa com esse nome. Eu posso, deixa eu ver se eu busco aqui, depois a gente vê. Rapidinho para a gente passar para o próximo caso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Juliana, é isso aqui, ó. Essa placa, tá vendo? Sim, dá para ver sim. Aqui é o nome, ó. Eu sempre erro a escrita do nome. Placa de Schwartz. É uma placa que não tem recobrimento oclusal, que não causa desoclusão, e ela tem um parafuso expansor aqui no meio. Esse parafuso expansor, a gente ativa ele 1/4 de volta por semana, tá vendo? E ele vai me ajudar com a verticalização dos dentes inferiores para abertura do espaço. E veja bem, como é uma placa que ela tem aqui, ela tem um arco vestibular também, ela me ajuda, inclusive, a promover pequenos alinhamentos e nivelamentos na região do inferior. É uma placa muito simples, parece aparelho ortopédico, mas de fato não é, né? De fato, ela tem somente efeito dentoalveolar. Tá bom? Tá bom, obrigada, professor. De nada. Vamos lá, qual que é o próximo caso? O próximo caso é o caso do André. Eu sei que ele não está presente, que ele não conseguiu participar, mas não tem problema. Opa, abriu uma janela aqui sem querer. E o caso do André, embora o caso dele tenha algumas características diferentes do caso da Juliana, a solução é praticamente a mesma. Porque no caso do André, ele trouxe esse caso aqui pra gente, e note como a demanda por espaço, no caso do André, é muito grande. Olha só, então tem um garoto também em fase de crescimento ativo, com, verdadeiramente a atresia mandibular, ó. Então aqui, se eu traçar uma linha vertical partindo do ponto N aqui, eu noto que o mento está atrás, entendeu? Então, se ele tiver uma classe 2, eu deveria avançar a mandíbula dele, não trabalhar o arco superior, tá? Por conta das alterações da face. Só que ao contrário do caso da Juliana, esse já é um paciente que tem grandes demandas por espaço, né? Então ele tem grandes afinhamentos no arco superior e tem também afinhamentos aqui já moderados no arco inferior. Tá, aí você pode me perguntar, não, então nesse caso a gente tem que extrair. Calma, por quê? Primeiro, eu tenho que olhar para a face, e eu sei que eu tenho uma face convexa. Se eu tenho uma face convexa, eu preciso ou avançar a mandíbula ou recuar a maxila. Mas,
De novo, muito parecido com o caso da Juliana. Olha a relação dos molares. Olha a relação dos molares. Cadê minha classe 2? Não tem. Então não tem tratamento, pessoal. Esse mento dele aqui, ó, se o incomodar, tem que ser tratado cirurgicamente lá na frente e sem alterar a relação oclusal dele, né? É mais fácil ele usar um preenchedor. Não estou dizendo que vai usar, mas eu estou pensando lá na frente. Se isso incomodar, você vai ter que fazer uma abordagem somente no mento. Não dá para tratar a face, porque não tem maloclusão para isso. Então, visto que a gente não tem alterações faciais, me resta saber o que eu vou fazer para essa quantidade de apinhamento. Ela é severa, acontece em um momento precoce, e a gente precisa fazer alguma coisa, de fato. A gente precisa conquistar espaço para esse garoto. Porque, como eu disse anteriormente, quem tem apinhamento na dentadura mista, certamente perdurará algum grau desse apinhamento quando tiver mais idade, quando chegar na idade adulta, tá? Isso já é um indício de uma demanda por espaço grande por dentes que são grandes ou por uma falta de crescimento esquelético do menino, que ele deveria ter e não teve. Então, já tem um apinhamento numa idade precoce, tá? É um indício. Se ele não tem problema sagital, tampouco ele tem problema vertical. Não tem, tem até um pouco de mordida aberta, mas é uma mordida aberta fisiológica, né? Os incisivos não terminaram a sua guia de erupção. E problemas transversais? Sim, eu até acho que ele tem mesmo. Ele tem uma atresia maxilar verdadeira. Olha como é que a maxila dele é diferente do caso da Juliana. Aqui sim, ó, eu tenho, ó, olha aqui a porção basal da maxila. Olha como é que ela é profunda e ela é estreita, sobretudo. Olha como a região da pré-maxila aqui, ó, existe um estreitamento abrupto da região de canino a canino. Isso denuncia a atresia verdadeira da maxila. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar ao caso da Juliana. Aqui não tem estreitamento abrupto, não tem uma triangulação abrupta, é harmônico. O arco ele vai fechando à medida que vai indo para a região anterior, ó, harmonicamente. Esse é o caso da Juliana. Agora, o caso do André não. É abrupto, é quase que quadrado aqui, ó. Tá vendo? Isso é um formato de arco que não se desenvolveu transversalmente. Muito bem, beleza. Então, eu tenho uma grande demanda por espaço e eu tenho um arco atrésico com um perfil tendendo à convexidade ou um perfil bom, né, tendendo à retidão, mas ele não é protruso, é isso que eu quero dizer. Então, se eu tenho apinhamento e eu não tenho protrusão, eu não devo fazer correções sagitais. Ele não tem alteração sagital, ele tem alteração transversal. E se ele tem alteração transversal, você tem que se lembrar que a gente tem 5 formas de ganhar espaço no rebordo alveolar, que são slice, distalização, vestibularização, extrações e expansão. Muitas das pessoas lá no grupo falaram, não, tem que fazer extrações. Muitas não, né? Algumas, né? Tem que fazer extração nesse caso, por conta da demanda do espaço. Mas ele não tem alteração sagital, então você não extrai. Porque a extração, certamente, não a extração, mas a retração subsequente, vai piorar o perfil dele. Já tem o perfil mais convexo, vai ficar ainda mais para trás. Então, o caso dele não é e nunca foi de extração dentária. O caso dele é de ganho de espaço através de expansão. Então, qual é o tratamento para esse garoto? O tratamento para esse garoto é disjunção. E agora sim, por que eu sei que o problema é esquelético? Primeiro, pelo formato do arco triangular. Segundo, aqui, ó, corredores bucais amplos. Corredor bucal, quando ele é muito grande, ele denuncia que a maxila é muito estreita. Entendeu? Então, não esqueça disso. Corredores que são muito grandes denunciam que o arco é muito estreito. Então, alterou a face? Alterou. Então, o problema é esquelético que você tem que desmontar. Disjunto o arco superior pode ser McNamara, Asma ou Irax. O Aldinho, ele sugeriu MARP. Não use MARP. MARP a gente usa para pacientes já depois da fase de crescimento ativo. Né? É um sobre-tratamento fazer tratamento com MARP, em caso como esse, em que o paciente tem plenas condições de abrir a raça falacena sem nenhum tipo de recurso de ancoragem esquelética. Vai McNamara ou McNamara ou Irax. Beleza, pessoal? Então, vamos disjuntar o arco superior. E no arco inferior, tem que fazer alguma coisa? Não. Né? Em normas gerais, quando eu disjunto o arco superior, o arco inferior acompanha, porque eu tiro as interferências oclusais. O arco superior vai para fora. Quando os dentes inferiores perdem a interferência do arco superior, a língua expande. Tá? Não é muita coisa, não. É 1,1 milímetros na região dos caninos inferiores e por volta de 3 milímetros na região dos molares, mas é suficiente para você ganhar espaço para o alinhamento inferior. Então, vou repetir. Quando eu faço disjunção superior, eu tenho efeito expansivo no arco inferior também, somente por tirar as interferências oclusais. Então, basicamente, não tem que fazer nada no arco inferior. Disjunto, 2/4 de volta pela manhã, 2/4 de volta à noite.
até abril-diastema interincisivo. Aí eu troco o protocolo para 1/4 de volta de manhã, 1/4 de volta à noite, até a sobrecorreção, entrar em brode em um dos lados, pelo menos. Muito bem, quando isso acontecer, a gente vai deixar o aparelhinho quietinho por 6 meses e depois a gente entra com o aparelho fixo, ali nivela, depois que ele trocar todos os dentes permanentes, e intercuspida os dentes. Nesse caso, me parece que nem elástico de classe 2 ou classe 3 esse garoto vai precisar. Então, está equilibrado, tem a face equilibrada, só tem uma demanda por espaço causada por uma atresia maxilar. Simples assim, é só disjuntor e está resolvido o caso, tá? Muito bem. Então, aqui a radiografia que o Rafael tirou para a gente, devidamente enluvado, veja bem, ele pegou a radiografia com luva, viu, Rafael? Brincadeira, brincadeira. E aqui, o paciente todo equilibrado, ele tem uma boa guia de erupção dos caninos, premolares já erupcionaram aqui, está tudo certo, o canino também está vindo muito bem angulado no arco inferior, é simplesmente uma demanda de espaço causada por atresia, tá? Alguma dúvida em relação ao caso do André ou não? Ou podemos passar para o caso da Ketriane? Perfeito, professor. Acho que pode passar. Perfeito. Beleza. Então, a gente vai para o caso da Ketriane, que é esse rapaz aqui, gente. É interessante o caso, né? Porque num primeiro momento, até nem parece que ele tem muita alteração. Mas tem, né, gente? Tem, tá aí. Tá literalmente na cara. Então, veja bem. Primeira coisa que eu tenho que avaliar. Sempre a foto. Primeira foto que você vai avaliar. Esta daqui, ó. Esta daqui. Por quê? Porque os primeiros problemas que eu sempre trato são os problemas transversais, né? E quais são as alterações que a face me indica que eu tenho problemas transversais esqueléticos? Quais são as alterações que a face me indica que eu tenho problemas transversais esqueléticos? São 2. O primeiro deles é a presença de laterognatia. Vamos dar uma olhada nesse rapaz aqui, ó. Note como o mento é desviado mais para um lado do que para o outro. Então, a gente tem a presença de laterognatia, tá? Ele é laterognato, ele tem uma alteração esquelética. Beleza. E o segundo ponto? O segundo ponto são os corredores bucais, que nele está até muito bem equilibrado, ou seja, eu não tenho grandes corredores bucais que me denunciam atresia maxilar, tá bom? Beleza, mas eu tenho laterognatia. Então, anote, eu tenho problemas transversais esqueléticos. Depois que eu avaliei a foto frontal sem sorriso e a foto frontal com sorriso para avaliar alterações transversais, eu vou para essa foto aqui, ó. Aí essa daqui fica mais importante. Nessa foto eu vou avaliar 2 coisas, alterações no sentido vertical e alterações no sentido sagital, tá? Todas elas eu avalio aqui, tá? Aqui é melhor para avaliar problemas verticais do que essa foto, por exemplo. Essa me dá informações mais precisas. Para eu avaliar se ele tem alteração vertical sobre mordida profunda esquelética ou mordida aberta esquelética, eu comparo o terço inferior com o terço médio da face. Se eles forem do mesmo tamanho, esse paciente não apresenta alterações verticais. Se não forem do mesmo tamanho, provavelmente ele vai ter alterações verticais e esqueléticas. Então, veja bem esse rapaz. Tá bom, né, que a barba, ela me engana um pouco, mas se eu for partir que o mento dele acaba aqui, mais ou menos, eu tenho um terço inferior relativamente aumentado em relação ao terço médio. Concorda comigo? E se ele tem um terço inferior aumentado, ele também tem problemas esqueléticos no sentido vertical. Ele tem problemas transversais e problemas verticais. E por fim, eu tenho que ver se ele tem uma projeção do mento em relação à maxila, o que é provável que aconteça. Se eu marco um ponto P na parte mais projetada do mento dele, eu noto que o ponto P está à frente do ponto N. Em cima, se eu traçar uma linha vertical, aqui eu consigo notar que o ponto P está à frente do ponto N. E quando isso acontece, provavelmente eu estarei diante de uma alteração também sagital esquelética e não dentoalveolar. Quando a gente olha a fotografia intrabucal, ele tem uma boa formação maxilar, então a maxila dele é bem formada no sentido transversal, e tem também um bom formato da mandíbula no sentido transversal, pouquíssimos afinhamentos, né? O problema dele não é por demanda de espaço, é por alterações nesses 3 sentidos. E aí a gente vai para as fotos oclusais para a gente ver o que a gente tem de correção de maloclusão para corrigir aquelas alterações faciais. E aí, o que a gente nota? A gente nota estar diante de um classe 3 esquelético, certo? Por quê? Por conta da severidade da classe 3? Claro que não. Simplesmente por conta da alteração da face no sentido sagital. Ele é côncavo, o paciente.
É isso que faz dele um caso esquelético. Agora, resta saber se eu estou diante de um caso ortocirúrgico ou não ortocirúrgico. Para isso, você tem que lembrar da famosa tríade do interno. O que é a tríade do interno? Sempre quando eu tenho um classe 3 esquelético, tem alteração facial. Olha a eversão do lábio dele, como é que o lábio inferior já está muito mais projetado. Sempre quando eu tenho um classe 3 esquelético, isso vem acompanhado com um padrão de crescimento dólico e ele é adulto, provavelmente estaremos diante de um caso ortocirúrgico. Então, veja bem, eu vou vir aqui, vou pegar uma linha e vou traçar na mandíbula do nosso paciente. Deixa eu mudar a cor novamente. Vou mudar para um vermelhinho, aumentar a espessura para ficar mais fácil a gente visualizar. Olha a base da mandíbula desse camarada. Olha como ele é hiperdivergente. Olha como é que a linha está inclinada para baixo. Agora vou pegar a linha da maxila. Vou diminuir ela aqui um pouquinho. E olha como a minha maxila cresce para cima. Ó. Se eu tenho um padrão hiperdivergente, isso é típico de dólicos faciais. E aqui a radiografia também cortou meu occipital. Mas é claro, se eu continuar minha linha aqui, ó, eu corto o occipital. Então eu estou diante de um dólico, pessoal. Eu estou diante de um dólico classe 3 combinado. E como é que eu sei que a classe 3 é combinada? É simples, eu pego essa linha aqui. Tudo que eu estou fazendo, pessoal, chama-se análise morfológica. Ela não é baseada em números, né? Ela é baseada em alterações da própria face, tá? Então, ó, se eu descer uma linha vertical, partindo do ponto N, aqui em cima, eu noto que eu tenho uma maxila encurtada. Minha linha que está errada, né? Peraí, vou colocar ela mais aqui, ó. Eu tenho uma maxila encurtada em relação à minha mandíbula. Eu já tenho um ponto A um pouco mais atrás do que ele deveria. E eu tenho um ponto P à frente. Então, trata-se de um classe 3 combinado. Ele tem também atresia de maxila, não só excesso de crescimento mandibular. Classe 3, esquelético, combinado. Em adulto, dólico facial, o que eu sugeriria para um tratamento como esse? Cirurgia ortognática. Não tem sombra de dúvidas, Ketriane, que você tem que pedir para ele operar. Sabe por quê? Eu também vi algumas pessoas sugerindo, né, lá no grupo. Não, eu acho que você poderia fazer extração de um pré-inferior aqui, ó, do lado direito. Esse canino vai conectar com esse canino aqui e você vai acertar a linha média inferior. Essa é uma ideia, Ketriane. Não acho que você deveria fazer isso. Por quê? Porque trata-se de um paciente que já está muito compensado. Olha o incisivo dele, como é que está muito inclinado para a lingual. Ao fazer essa retração, a tendência é que você arranque as raízes da base óssea, entendeu? Então, assim, pacientes que são muito compensados, a gente evita fazer tratamentos ortodônticos compensatórios. A gente leva para a cirurgia. E se todas essas referências ainda não te servirem, né, você tem que lembrar que todo dólico tem uma tendência a ter a sínfise muito estreita. Olha aqui, ó. A sínfise do dólico é muito estreita. O problema, nesses casos, né, e por que ele é cirúrgico, não está somente no fato do excesso de inclinação, mas você tem que pensar que você só tem osso aqui, ó, para você levar o incisivo para trás. Então o problema não é extrair, o problema é como é que você vai levar o incisivo para trás se você não tem osso aqui atrás. Ó, a gente só tem na sínfise. Os dentes não caminham pelo corpo da mandíbula, eles caminham para trás. Eu tenho um incisivo que já está totalmente, olha aqui, inclinado para a língua. Olha aqui o grau de compensação. A raiz já está projetada para fora. Eu ainda vou puxar esse dente para 7 milímetros depois de extrair um pré? Não dá, se arranca o incisivo. Então não dá para fazer isso. O caso é ortocirúrgico. Associado a isso tudo, você ainda pode pensar, uma maxila, quando ela não cresce, ela não escolhe um plano do espaço para não crescer, do tipo, não, eu sou maxila, eu não quero crescer, eu não vou crescer para frente. Não, quando a maxila não cresce, ela não cresce para sentido nenhum. Ela não cresce para frente, ela não cresce para os lados, note a mordida cruzada que ele tem, e ela não cresce para frente, não cresce para baixo. Então a linha do sorriso tende a ficar mais baixa. Note como a linha do sorriso dele é baixa, falta de crescimento maxilar. Entendeu? Então, ele tem que fazer uma disjunção cirúrgica e um recuo mandibular. Uma disjunção, deixa eu repetir, ele vai fazer uma disjunção cirúrgica, um avanço maxilar e um recuo mandibular com mentoplastia. E esse recuo mandibular, ele tem que ser assimétrico, por conta dessa assimetria facial que ele tem na face, e que é realmente muito grande, não dá para corrigir ortodonticamente. Então, estamos diante de um caso ortocirúrgico. O que eu te aconselho a fazer, Ketriane? Você tem que alinhar e nivelar somente, tá? Fechar os espaços, aqui tem que fechar os diastemas,
e deixar a curva de espelho o mais plana possível, porque aí o cirurgião vai operá-lo e vai fazer uma cirurgia combinada. Recuo assimétrico da mandíbula com giro da mandíbula, disjunção e avanço maxilar cirurgicamente. Professor, boa noite. Opa, boa noite. Com quem que eu estou falando? Professor, com a Aline? Oi, Aline, desculpa, é porque você está escrita como user, então não sei. Ah, desculpa. Tudo bem, professor? O primeiro caso que você comentou é sobre, sobre as extrações de canino descido. Sempre que extrai os dois inferior, tem que extrair os dois superior? Neste caso, sim. Por quê? Porque dentes que eu tiro, no caso do arco inferior, se eu tiro somente os dois caninos inferiores, eu tenho, agindo sobre esse arco inferior, um princípio que chama-se a perda do princípio do arco contido. Ou seja, os dentes inferiores, eles tendem a retroinclinar e aumentar o overjet desse paciente se eu tiro somente os caninos inferiores, porque o lábio empurra os dentes para trás. Mas, se eu tiro superior e inferior ao mesmo tempo, o efeito de retroinclinação dos incisivos é acompanhado pelo efeito de retroinclinação dos incisivos superiores. Então, eu não tenho um prejuízo para essa paciente em termos de demanda de espaço, entendeu? Por conta disso. Por isso que não é bom tirar só num arco. Assim também, não é legal, Aline, você tirar de um lado só. Às vezes você tem mais afiamento do lado direito que do lado esquerdo. Se eu tiro o canino somente do lado direito, a linha média desvia para aquele lado. Né? Como eu não quero desvio, né? Ela tem a linha média centralizada, você tem que fazer mecânicas simétricas e maloclusões que são simétricas. Ou seja, tudo que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Tudo que eu faço do lado direito, eu faço do lado esquerdo. Ah, tudo bem, então, obrigada. Muito bem, acho que não temos mais perguntas. Então, dessa forma, tudo certo. Beleza, Juliana? Então, dessa forma, eu vou terminar nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido divertido, né? Como foi para mim. E a gente volta na quinta-feira, prometo que eu volto às 7 horas da noite, prometo que eu trago mais recursos, a gente pode trazer artigos para discutir também, tá? E eu estou sempre à disposição quanto aos casos clínicos que vocês trouxerem para a gente aqui, para a gente avaliar. Lembre-se que existe um curso muito bacana sobre isso também, tá? Depois, quando quiserem, eu mostro para vocês o estratégia. É sensacional, tá? Obrigado mais uma vez pela atenção, pessoal, e a gente se vê quinta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau, turminha. Até mais. Boa noite.